Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trás da Marca. Como sabem, a nossa intenção com este projeto é mostrar e entrevistar pessoas que tenham obtido sucesso nas suas carreiras, nas suas empresas, mas não é focarmos aqui nessa parte, mas sim nos 95% de trabalho que elas tenham desenvolvido para alcançar os resultados. Desta vez, o nosso convidado será Leonardo Viegas. O Leonardo é um videógrafo que trabalha em regime de freelancer e conseguiu desenvolver uma carreira nesse sentido com muito valor, tem clientes e trabalha em projetos muito interessantes e grandes e também recentemente atravessou uma transformação física em que perdeu 40 quilos. Portanto, hoje vamos perceber aqui todo o trabalho e esforço que teve de desenvolver ao longo da sua carreira para chegar onde está neste momento. Leonardo, muito obrigado por teres aceito o convite aqui do nosso humilde podcast. Como te disse, a ideia aqui realmente é falar ali um bocadinho por trás do que é que custa muitas vezes construir algo. E no teu caso, até tenho curiosidade para conhecer duas vertentes, seja a tua carreira profissional, seja agora esta nova tua investida a título pessoal, vá, não é? Sim. Em que nos últimos um ano e meio, já é dois, tiveste uma grande mudança. Mas já lá vamos falar um bocadinho sobre isso, porque acho que é, até para mim, como eu te disse quando a gente falou, porque eu também ando sempre com isto assim, não é fácil. Não, estes últimos 2 anos eu acho que é muito importante e também é por isso que eu partilho tanto no meu Instagram, a parte da saúde, não é? Porque eu era obeso e lá está. Aqui, meio que resumindo, eu pus sempre o trabalho à frente da minha saúde, até que há 2 anos pensei que, independentemente, ou seja, o que é que adianta teres tanto sucesso se depois não puderes aproveitar dele? Então foi meio que por aí que a coisa começou. Exatamente. Não, é bom. É claro que nós temos de ter triggers, né? Tu sentiste. E eu acho que eu sei qual é que foi, tu já tornaste público. Mas pronto, antes disso e ao início, para quem não conhece, conseguias descrever assim em 60 segundos quem é o Leonardo e o que é que ele está cá a fazer nesta vida? Olha, o Leonardo, eu gosto de pensar que eu faço um bocadinho de tudo, ou seja, eu tento tornar realidade as ideias das pessoas, seja em fotografia, vídeo e design, porque a minha área de formação é design, design gráfico, e depois foi sempre aparecendo, a fotografia surgiu porque o meu projeto de PA precisava de fazer fotografias de um produto que eu estava a criar. Então surgiu fotografia, vídeo surge no meu projeto de mestrado porque precisava de fazer uns vídeos de drone, ou seja, as coisas sempre foram-se montando aos poucos e nunca foi nada forçado e as coisas foram aparecendo. Eu acho que isso também faz sentido, é uma coisa que eu não falo muito de assim como começou, sabes, a fotografia e o vídeo, mas foram sempre pequenos pormenorzinhos que se foram montando até hoje. Por exemplo, eu hoje em dia fiquei conhecido mais pela fotografia de produto, e foi por causa da pandemia. Estavas lá fechado, não é? Sim, ou seja, foi a altura que eu tive tempo realmente para partilhar as coisas que fazia e sabia fazer, e estando em casa, não tendo nada para fazer, eu fotografei tudo o que tinha em casa e partilhei isso. E coisas pequenas, né? Porque objetos são mais pequenos e fáceis de trabalhar e as pessoas foram gostando disso. Até que, lá está, chegou uma influencer, a influencer falou comigo e depois a partir daí veio todo um mundo novo atrás. Tenho aqui uma nota para falar disso, não posso esquecer, exatamente. Porque, pronto, agora ia-te questionar e uma palavra que define o teu processo, o teu percurso até agora? Uma palavra. Eu vou dizer sonhador. Pode ser? Claro, então pode ser. pode ser. Não, eu gosto de sonhar e fazer sonhar as pessoas que me procuram. Eu gosto ou seja, se me pedires para fazer 10 fotografias, se calhar eu prefiro fazer uma, mas que seja a fotografia. E é uma coisa que eu hoje em dia falo muito com os meus clientes, que é, acho que é preferível termos a fotografia que te faz parar no scroll, ou o vídeo que te faz parar no scroll, do que teres 20 fotografias ou teres 20 vídeos. Percebes? Seja qualidade acima uma de coisa quantidade, não é? diferenciada, uma coisa que seja única.
Mas há clientes que querem, como eu costumo dizer, quase de fast food de conteúdos, e também está tudo certo com isso. Portanto, ou seja, depende do posicionamento da marca, porque há marcas que querem aparecer mais vezes no feed e está tudo certo com isso, mas tu, se quiseres fazer um MUPI, é preferível ter uma fotografia boa que vai se espalhar pelo país, né? Boa. Pois é. Isso é totalmente verdade, que hoje em dia está tudo muito a ir para o lado da quantidade. Claro que há estratégias para essa quantidade, mas pá, se as coisas não ficarem bem feitas, não ressoa. Sim, não, é que imagina, Intencionalidade. tu fazeres um bom conteúdo muitas vezes dá muito mais trabalho do que fazeres muitos. E depois fazeres muitos, depois também mexe aqui um bocado, que é no budget normalmente das empresas. Para manter a qualidade é preciso um budget muito alto, e nem sempre isso acontece. Pois, não há sempre essa capacidade. Yeah. Então, se a palavra que define é sonhador, quando eras mais novo, sonhavas a carreira que tens agora ou sonhavas outra coisa? Não, eu sonhava ser designer. Direto só. Yeah. Depois por isso é que foi o curso. Sim. Ou seja, eu desde muito cedo comecei a mexer no Photoshop com 15 anos, mais ou menos. E houve ali um verão que eu fazia todos os dias uma imagem. Sei lá, eu tinha as revistas do Photoshop, depois havia muitos sites de tutoriais também na altura, ou melhor, já na altura havia. O CS2, bem. Sim, e CS3, yeah. E então todos os dias o meu objetivo nas minhas férias de verão desse ano foi fazer todos os dias uma imagem durante o verão. Tanto que eu, quando entrei para António Rui, eu era dos poucos alunos que sabia mexer no Photoshop de trás para a frente. Ou seja, isso deu-me uma bagagem técnica de saber mexer nos programas, porque depois funcionam mais ou menos todos parecidos. Ou seja, o Illustrator, o InDesign, ou seja, a estrutura é muito semelhante. Então eu destaquei-me facilmente nos programas em si. E eu ajudava também os meus professores a dar aulas, quase. Sim, porque imagina, lá está, eu fiquei quase tipo workaholic, sabes, de conhecer o programa. E hoje em dia, se alguém me telefonar e que precisar de ajuda no Photoshop, eu digo-te detalhadamente. Atualizado com o 26 sim, já sim, está atualizado no 26. Okay. Porque imagina, são 16 anos, 17, a utilizar Photoshop todos os dias, praticamente. Então, estás a ver, o Photoshop também me dá muito coisa. Sim. 2 horas, agora é um clique. Sim, agora é... Pá, imagina, há muita coisa boa que veio ajudar, não é? Como, pá, imagina, tu antigamente querias recortar um cabelo, perdias meio-dia. Hoje em dia é instantâneo e fica com uma qualidade incrível. Portanto, acho que toda a parte da tecnologia e da inteligência artificial que vem ajudar a facilitar a vida, pá, incrível. Mas acho que tem que ser sempre aliado com o teu conhecimento, não é? Ou seja, eu acredito que tu não podes não saber fazer aquilo se aquela ferramenta não funcionar. Estás a dizer percebo, percebes o que eu quero dizer? Eu, antes de trabalhar no que faço, agora na nossa agência, eu trabalhava num banco. Trabalhava há 10 anos. E tínhamos um departamento, éramos 5 pessoas, a gente tinha fundado o departamento, depois eu mudei para outro, depois já era tudo muito grande e tal, mas ao início nós fomos para a Inglaterra a aprender o trabalho. E trouxemos. Depois conseguimos que não fosse contratado ninguém, infelizmente algumas pessoas da Inglaterra tiveram de sair, porque nós conseguimos, com o mesmo número de pessoas, com sistemas, com macros, com funcionalidades, tirar a boia de trabalho. Tarefas que eram 4 horas passaram a ser um clique. Só que quem entrava novo, nós não ensinávamos o clique, nós ensinávamos o processo todo. E todos os dias de manhã a pessoa via o outro a fazer o oficial, que era um clique, e ficava, mas não, tu tens de saber o processo, porque se falha alguma coisa, tu sabes onde é que vais carregar no botão. É exatamente o que estás a dizer. Não, mas eu imagina, e é esta a minha filosofia ainda hoje, ou seja, eu utilizo as ferramentas, ao ver que facilitam, e o processo torna-se todo muito mais rápido, mas eu tenho que saber fazer. Porque é só uma ferramenta, na verdade, né? Não te vai fazer por ti. Pá, imagina, a coisa mais simples no Photoshop é, por exemplo, tu fazes a seleção automática, né? Mas nem sempre fica bem feita, ou melhor, nem sempre fica perfeita. Então, a base em si é as máscaras. Percebes? Sim. Ou seja, tu, se não perceberes nada de máscaras, percebes? Ou seja, não vais conseguir retificar a seleção automática de hoje em dia. Por muito perfeita que seja, né? Se calhar às vezes pode não ficar perfeito aqui e ali.
Exatamente. Percebes? Então, pá, uma comparação muito simples. E eu trabalho muito com máscaras porque eu, dentro do Photoshop, gosto que o meu trabalho não seja destrutivo. Ou seja, se eu quiser voltar sempre atrás, eu consigo. Pois, podes sempre ali ocultar umas coisas e fica. Yeah. E porquê é que tu fizeste esse desafio do verão de fazeres uma imagem todos os dias? Porque a minha ideia era... Eu gostava de criar imagens. Na altura, a minha mãe tinha um namorado que mexia em 3D. No Bryce, no Poser, pá, programas muito, muito antigos, lá os primórdios, e eu gostei muito dessa parte criativa, dos bonecos que dava para criar, e eu pensei, pô, isto é giro, porque não tento fazer tutoriais e coisas relacionadas com algo que eu também gosto, que era desenhar, e então ou seja, eu tinha que perceber como é que o programa funcionava. Para mim não fazia sentido chegar a uma escola e estar a começar do zero, né? Porque, sei lá, tipo, uma base, tinha que ter ali uma base de alguma coisa sólida que eu pudesse dizer, ok, tipo, sinto-me confortável com isto e também gosto, né? E só sabes se gostas ou não experimentando e explorando as coisas, né? Que eu acho que também é o que falta hoje em dia, é muito isso. Nós na António Rui no 10º ano, no meu ano, nós podíamos experimentar ourivesaria, estamparia, ou seja, experimentámos várias áreas antes de escolher. Só no 11º ano é que... Já especializavas um bocadinho. Sim, que especializavas. Pá, e foi das melhores experiências que tive até hoje. Porque pude experimentar áreas que nunca vou experimentar, sabes? Exato. Mas fazer um colar em latão. Pá, nunca na vida. Sim, nunca ia. Foi só ali. Tá a ver? E adorei. E depois serves para tudo, realmente serves a experiência. Yeah. Ok. Sim, olha, eu quero ir mais por aqui, quero ir mais por ali. E eu preferia que fosse assim, porque o que é que acontecia e o que é que acontece hoje muitas vezes, que é as pessoas depois experimentam aquele curso, não gostam, voltam atrás, perdem anos. Sim. Né? E num mundo que cada vez é tudo mais rápido, voltar um ano atrás, muitas vezes as pessoas ponderam de se calhar vou abandonar. E se calhar, em vez de voltar atrás um ano para poderes ter uma licenciatura, a pessoa vai abandonar só. Porque vai dizer, não, quer ir ser influencer, quer ir ser... Sabes, tipo, uma coisa que hoje em dia, na teoria, dá dinheiro facilmente. Sim. Em vez de estares a gastar mais dinheiro nas propinas. E o tempo, mas acham que vai ser super rápido conseguir fazer isso e em vez de estarem na faculdade a fazer. Ainda a gente falou, há pouco falámos disso, mas era ao contrário, que é, realmente hoje a escola, para mim o ensino, para mim é só uma parte. As pessoas muitas vezes é que o ensino de escola, nós a aprender, e eu sou um bocadinho mais velho do que tu, vínhamos sempre com essa base, que é no ensino é que estava a solução para depois a gente profissionalmente nos resolvermos. E nem sempre é assim, e as gerações mais novas estão a perceber então que é zero assim, né? Tu fizeste o percurso de António Rui e depois começaste logo a trabalhar. Sim, mas imagina, embora não seja a mesma área, eu digo e garanto isto, que é, se eu não tivesse tirado design gráfico, jamais faria o que faço hoje. Porque design gráfico deu-me uma visão 100% de venderes um produto comercialmente. Sim. Ou seja, a estrutura que tu fazes a partir de design de cartazes é uma estrutura muito comercial. E sempre foi. Né? Ou seja, a dimensão das letras, colocares em cima, assim embaixo, centrado-se atrás do objeto. Né? E isso deu-me essa bagagem para a parte que eu faço hoje em dia de produto. Seja em fotografia, seja em vídeo. Por exemplo, a fotografia e Photoshop trouxe-me a noção de como é que eu posso editar os meus vídeos mesmo estando num tripé. Ou seja, eu olho para um vídeo, imagina, queres filmar este candeeiro aqui, certo? Se puseres aqui uma câmera com um tripé, está parado, certo? Mas se pensares por layers, pensa, este objeto está parado, eu vou conseguir recortar atrás do objeto. Se quiser pôr um fundo diferente, posso. Se eu quiser fazer que a câmera vá para a frente, marco um keyframe no início, marco um keyframe no final e faço um pequeno zoom. A câmera estava parada. Se eu quiser rodar enquanto faço um zoom, também posso. Percebes? Ou seja, toda a parte que eu olho para os vídeos e para as fotografias, eu olho muito por layers e por camadas. Eu consigo desconstruir aquilo. Sim. Ou seja, eu mostro-te um vídeo, que é isso que normalmente eu faço, as minhas filmagens de produto, é o produto a rodar, a câmera está parada e o vídeo final que tu vês está a rodar, está a fazer o zoom, percebes?
e muitas vezes as pessoas não têm essa capacidade de ver, sabes? De ver para lá do que realmente estás a ver. Isso, tu tens muito também a parte da experimentação, não é? Sim, Depois também sim. tendo essa noção do processo, ou seja, sabes sempre para onde é que pode ir com o que estás a ver, mas também não te restringe a isso, né? Estás sempre a Sim. experimentar. Mas isso, ou seja, essa parte do processo de experimentar muito, e isso é o que eu recomendo a toda a gente, que foi assim que eu, lá está, o meu trabalho ficou conhecido e chegou a pessoas novas, que foi, se eu não treinar para mim, a criar conteúdo para mim e para o meu Instagram, quando eu tiver um cliente e tiver que fazer algo parecido ou utilizo os mesmos processos, se eu não tiver treinado, eu não vou conseguir resolver aquilo. Né? Portanto, quanto mais eu treinar aquele processo, quando um cliente me pede algo diferente, eu vou conseguir resolver mais facilmente, sabes, tipo com menos recursos, sem grandes budgets e de uma forma que o cliente goste. Exato. Assim, Porque imagina, alguém chegar-se ao pé de ti e dizer assim, eu quero fazer uma campanha de vídeo, tenho aqui 20 mil euros. Tu pensas, olha, vou alugar isto, vou alugar aquilo, tipo, não tenho, mas vou alugar, né? Enquanto que se a mesma pessoa se chegar-se ao pé de ti e disser assim, olha pá, só tenho aqui 1000 euros. E tu dizes, pronto, olha, vai ter que acontecer, né? tem de ser, tem muita força. Né? Só que, pá, vais ter que dar 500 mil voltas para tentar chegar a um resultado final que seja interessante. Sim, vai de encontro ao dele e também de encontro ao teu trabalho. Pronto, tanto que hoje em dia uma das coisas que eu faço sempre que um cliente me aborda é peço sempre uma referência e depois pergunto o budget. Porque a referência é para ter a noção de qual é a fasquia que ele tem em mente, né? A nível de qualidade e de recursos, e o budget é para perceber, ok, tem que chamar a pessoa à terra ou dizer, olha, podemos voar ainda mais, percebes? Porque para mim estas duas perguntas são essenciais, porque eu consigo perceber qual é que é o patamar que a pessoa quer a nível de qualidade, né? E depois lá está, se eu vou ter que inventar muito ou não, né? Mas para eu poder inventar tenho que ter testado muitas vezes. Exatamente. Para mim a criar conteúdo para mim, percebes? Então tu tiveste o período de António Arroio, ou seja, saíste já no fim com a fotografia no projeto, o vídeo já também incluído no projeto final de ano, não é? Não, isso foi na faculdade, ou seja, na Arroio eu saí com uma base de fotografia. Depois no IAD é que tive o tal vídeo, porque foi da tese, e foi aquele aluno típico de faz tudo seguido, e ainda tentei doutoramento, mas não aguentei meio semestre. E o doutoramento eu não adorei porque, ou seja, já na tese de mestrado o que aconteceu foi eu tinha que justificar tudo o que era opinião, né? O teu coordenador, né? Que ele tem aquela figura que está a gerir, né? Tem o coordenador, mas o coordenador eu curtia porque era um professor de tipografia e era uma coisa que eu gosto muito, de desenhar letras também. Hoje em dia é muito raro fazer, mas nós tínhamos uma disciplina que era só desenhar tipos de letras à mão, com umas canetas biseladas, incrível, uma disciplina incrível. Mas isto para dizer que eu tentei o doutoramento, só que cada opinião tu tinhas que justificar com uma referência, né? E chega a um ponto que é muito chato. É chato, tipo, porque nós somos impactados visualmente por tudo que nos rodeia. Eles não sabem onde é que é bem, onde é que vem. Muitas vezes, sim, ou seja, tu vês uma referência, sabes, aquilo fica no teu cérebro. Agora, se foi A, B, C que fez ou disse, fica complicado. Cada frase que tu dizes no doutoramento tinha que ser justificado. Era muito técnico nesse nível e eu pensava, mas eu já tenho experiência, eu sei que funciona assim, né? Porque ao fim e ao cabo, lá está, sei lá, tipo, eu já mexi no Photoshop há imenso tempo, eu já fazia algumas coisas na área, já tinha 5 anos pelo menos de conhecer ali a faculdade e a profissão que eu estava a estudar, e ainda ter que justificar sempre alguma coisinha. Eu pensei, não vai dar para mim, porque se eu fosse conhecido não tinha que justificar. E esse pensamento para mim sempre me fez muita confusão, que é, se eu fosse conhecido e tivesse sucesso, podia dizer o que acontecia. Porquê? Porque
ou seja, estava consolidado que aquilo fazia sentido porque teve sucesso. Sim, sim, sim. Percebes? Pá, então eu preferi, pá, não vai dar, tipo, a gente fica pelo mestrado e pá, e pronto. E começaste logo a trabalhar, estavas a dizer que começaste em alguns trabalhos assim ou foi logo trabalhar por ti em... Não, quando acabei a faculdade comecei a trabalhar como freelancer até hoje. Não, mentira. Eu trabalhei durante 6 meses na GMS, que é a loja, Sim. o representante, ou seja, é uma loja oficial que vende Apple. Sim. Logo a sair? Ou durante a faculdade? Quando Foi nos últimos 6 meses, ou seja, foi no verão, eu entrei mais ou menos no verão e depois apanhou ainda 1 mês, 2 que eu fiz do doutoramento. E era o que me faltava, sabes? Porque a faculdade e a escola dá-te sempre uma parte teórica, Uhum. mas lá na loja deu uma parte de ouvir o público. Contacto, né? Ou seja, imagina, eu sou um apaixonado pela Apple e então a pessoa chegava, tinha um problema e eu tentava resolver aquele problema. Ou seja, em vez da pessoa dizer assim, não, mas eu quero um MacBook Pro topo de gama que custa 5.000 euros. Muitas vezes eu vendia à pessoa o de 1.200. Com aquela pessoa não precisava abrir e-mails. A pessoa não precisava, sabes? É tipo, olha, mas que é porque? Olha, porque é o melhor. Vai usar. Não, estou pronto. Não é? Percebes? Ou seja, é para fazer o básico. Muitas vezes as pessoas queriam fazer o básico. Word, Excel, Pois. Page and Numbers. E tu, olha, Não é isso preciso dá um MacBook Air. Exato. Tipo, vai fazer edição de fotografia. Não, então pode gastar 1.200 euros. Percebes? Então aprendi muito nessa altura a ouvir as pessoas. Também era uma posição um bocadinho comercial, não é? Se calhar também ganhasse umas... Sim, não por imagina, venderes, mas por, lá está, gerires o que era a necessidade da pessoa. sim, mas eu nunca considerei propriamente esse tipo de venda, porque eu gostava, ou seja, eu tentei sempre dar aos clientes que atendi a experiência que eu gostava de ter, que nunca é de vendedor, porque nós nunca gostamos que nos sintam que estão a impingir alguma coisa. E o que acontece? Eu dava sempre a minha experiência, contava sempre a minha experiência, ou seja, na utilização do MacBook, eu já usava na altura o Apple Watch e iPhone também, portanto, ou seja, eu já estava dentro do ecossistema, então para mim dar um exemplo prático para a pessoa perceber era muito fácil, sabes? E a pessoa ficava convencida não propriamente pela especificação do equipamento em si, mas lá está, por esta ligação e facilidade que eu dizia que as coisas... Todo testemunho, ao fim. Sim. Ou seja, portanto, era vender, mas a pessoa não sentia que eu estava a impingir. Estava a contar a minha experiência. Ou seja, se a minha experiência era boa, ela acreditava que possivelmente ia também ter uma boa experiência. Percebes? Então, mas só ficaste lá 6 meses. Só ficar lá 6 meses, sim. Porque na altura, porque imagina, eu pensei, a minha vida, ou seja, eu estudei para outra coisa e então para mim faz sentido tentar fazer realmente design ou fotografia ou vídeo. E eu propus na altura fazer isso, ou seja, tentar ir para a parte de marketing e publicidade da empresa. E não quiseram, está tudo bem, amigos na mesma. Uns anos mais tarde trabalhei com eles enquanto videógrafo, portanto, ou seja, o contacto manteve-se. E só que na altura não fez sentido para eles e está tudo certo, percebes? E seguimos as vidas. Porque tentaste mesmo essa mudança ou então depois saíste e foste a procurar para trabalhar? Sim, imagina, eu disse assim, olha, enquanto aqui na loja não faz sentido continuar, para mim, e eu dava-me muito bem com os meus colegas, mas para mim não faz sentido, porque não foi isto que eu gostei. E dá para ir para o departamento no qual eu sei que sou bom, sabes? Não, a gente já tem aqui funcionários, está tudo, estamos satisfeitos com eles, pronto, está tudo certo. Então, amigos na mesma, e eu pensei, então, vou seguir a minha vida enquanto freelancer e pronto. É isso que eu queria perguntar, e porquê é que tu optaste por fazer freelancer e não foste, por exemplo, procurar noutro sítio, para trabalhar no... Eu pensei, se é para construir o sonho de alguém, que construa o meu. Okay. Sabes? Se é para ser ali, 23 anos,
não tinha despesas, não tinha nada. Eu pensei, pá, se for para dar certo é agora, sabes? Tipo, por que não? Não. E depois o meu pensamento era muito de eu só tenho que conseguir tirar o ordenado mínimo. Era o teu threshold. Imagina, eu penso, eu faço um trabalho, ganho X. Faço 2, Y. O ordenado mínimo são 4 trabalhos. Portanto, eu tenho que arranjar 4 trabalhos por mês para ganhar o ordenado mínimo. Eu pensei, pá, não há de ser assim tão difícil. E foi? Foi, mas faz parte do processo. E que estratégias é? Porque é isso que eu tinha de perguntar. Ou seja, tu não tinhas trabalhado assim muito, portanto, Sim, sim. o que é que começaste a fazer para conseguir esses 4 trabalhos? Ou seja, eu fiquei com alguns contactos enquanto fiz a minha tese. Ou seja, essa parte de vídeo que surgiu e o próprio projeto em si era de reabilitação social através da arte, ali na zona ribeirinha do Seixal. E na zona ribeirinha do Seixal tens muitos restaurantes, então, ou seja, o que é que eu acabei por fazer? Eu fotografei muitos restaurantes, porque a parte uma das partes do projeto da tese era fazer postais da parte da divulgação. E então eu cheguei-me ao pé de uns desses restaurantes e disse, olha, fiz esta fotografia para o meu projeto de tese, se quiserem podem utilizar. E muitas vezes surgiu assim o primeiro contacto de eu fotografei para a minha tese, porque tinha que fotografar, e ofereci uma imagem de qualidade a um cliente que ele não tinha. O cliente olhou e pensou, isto é bom. Então vamos tentar. É a primeira porta de entrada. Por isso é que eu acho que é muito mais fácil hoje em dia tu chegaste ao pé de um restaurante ou chegaste ao pé de uma loja já com um produto feito, não é? Do que dizeres que, olha, eu faço, aconteço, sou muito bom. Não tens nada para mostrar. Não tens nada para mostrar, sabes? E enquanto que se tu chegares e disseres que, olha, eu sou videógrafo, sou fotógrafo e olha, fiz isto aqui para si. Gosta? Se gostar a gente fala, não é? Ou eu gosto sempre, muitas vezes, de a primeira abordagem, que se eu tiver que fazer alguma coisa, muitas vezes eu ofereço. E não é que ganhaste essa visão? O que é de oferecer? Imagina, a visão de entregar valor primeiro antes de pedir alguma coisa. Imagina, acho que a minha, ou seja, a parte do design inicialmente vem muito da parte da música e de fazer CDs. E muitas vezes trabalhas com artistas que são amigos teus, muitas vezes estás a trabalhar porque queres ver o sucesso dessa pessoa. E não propriamente porque estás à espera de ganhar dinheiro. E eu penso, se isto der certo, vai dar certo para mim, vai dar certo para a pessoa também. E tentei construir a partir daí e ainda hoje tenho alguns contactos assim, que começaram nessa altura da música, através disso. E eu penso, se eu chegar ao pé de alguém e disser só que sou muito bom e faço e aconteço, vou ser mais um no meio de 500 pessoas que foram lá, sabes? E eu sempre gostei se eu chegar lá e levar um não, ao menos eu tenho uma boa fotografia para poder mostrar. Sabes, tenho algo sólido para poder dizer que, olha, com isto disseram-me não. Portanto, vou trabalhar até dizer sim. Exato. Não é? Mas, enquanto me vão dizendo nãos, eu vou melhorando. Estás a aprender. Eu digo porque muitas pessoas têm essa mentalidade de quererem primeiro receber para depois fazer e depois logo ver, ou seja, não darem, não acreditarem no processo e ser só, não, isto é, todos temos de comer, não sei o quê. Certo, só que imagina, lá está, eu tenho a sorte de sempre me dei muito bem com a minha mãe e sempre vivi com ela. E lá está, na minha cabeça eu pensava, aqui 23 anos, vivi em casa da minha mãe, não tinha despesas, se é para dar é agora. Tipo, vou porta a porta, mostro o meu trabalho e sabes, tipo, o que é que eu tinha a perder? Quantos não os tinha que ouvir? Sim, não tinhas. Percebes? E então foi muito por aí, foi tentar ir à procura de sims, porque o não é sempre garantido. Não é? É verdade. Imagina, hoje em dia o meu trabalho vem 90% do Instagram, porque eu mostro. E eu mostro eu não mostro as pessoas com quem eu trabalho. Eu mostro o produto.
Porque eu nunca quis ser conhecido pela pessoa que fotografa A, B, C, mas sim pela pessoa que sabe fazer o processo. Percebes? Ou seja, tu chegas-me com um copo, que queres vender este copo, e eu vou-te filmar isso. Mas para quem é este? Quem é o dono deste copo? Não interessa. Percebes? Porque eu nunca quis ser conhecido pelas pessoas que já eram conhecidas com quem eu trabalho. Exato. Percebes? Porque acho que se eu hoje em dia trabalho com pessoas conhecidas, é mérito do meu trabalho e não pelas pessoas com quem eu já trabalhei. Percebes? E eu faço essa questão de não partilhar assim as pessoas com quem trabalho. Mostra o resultado. Tu depois começaste a fazer a parte de freelancing e em que altura é que achaste que devias começar a documentar o processo online? Porque eu não consigo perceber isso, o que está disponível. Não, imagina, foi na altura da pandemia. Antes da pandemia eu não era muito raro mostrar. Mas aí já tinhas trabalho, já estavas a fazer o teu ordenado mínimo. Sim. Já estavas tranquilo. Sim. Tranquilo no ponto de vista de, ok, já consigo gerir isto. Sim. E foi aí que se calhar sentiste, ok, então fiz uma decisão boa e consigo crescer daqui. Só que imagina, lá está. Eu fazia muitos vídeos antes da pandemia ou seja, eu não tinha propriamente tempo para partilhar. Não quer dizer que hoje sim. Não quer dizer que hoje tenha, mas tenho que arranjar porque gosto também de criar esse conteúdo e é uma das coisas que eu mais me realiza pessoalmente é criar conteúdo para mim. Mas na altura eu fazia, eu trabalhei praticamente um ano a fazer várias filmagens para alguns projetos do Seixal, de filmar drone, documentar algumas coisas, até para projetos de arquitetura, e isso não me deixava muito tempo, não é? E ou seja, eu já ganhava algum dinheiro, não era muito, mas lá está, dava, entre estar a perder tempo a construir o sonho de alguém a trabalhar por conta de outra, ou estar a construir o meu sonho, eu sempre ponderei de um dia isto vai fazer sentido, não é? E a pergunta era? Quando é que tu sentiste que tinhas de começar a fazer esses conteúdos para efetivamente, não quer dizer que fosse para ter resultados, imagina, mas para essa satisfação? Eu não tinha tempo para partilhar, Covid, tenho tempo. Tiveste tempo. Não é? E tive tempo, lá está, para fazer o que hoje em dia mais gosto, que é criar conteúdo para mim. E isso as pessoas foram gostando. Percebes? Porque antes disso eu tenho algumas publicações no Instagram e sempre mantive as publicações. Lá tens que andar muito para trás, mas eram coisas muito esporádicas. Era o meu projeto da tese, está lá, mas não propriamente o trabalho. Porque o trabalho vinha sempre de recomendação. Ou seja, eu faço um trabalho para ti, tu gostas, vais recomendar o meu trabalho. Que é o melhor marketing possível imaginar, que é boca a boca. Portanto, sempre foi assim. Até que estamos todos em casa, não é? E eu, lá está, começo a partilhar o que sei fazer para as pessoas, não mostrando ninguém, mas produtos. Exato. Não é? E todas as pessoas também estavam em casa, tinham mais tempo para ver. Tinham mais tempo para ver esse conteúdo. Sim. Pá, imagina, óbvio que as pessoas, muitas das pessoas mais próximas, alguns amigos mais próximos, gozavam muito, porque lá está, que é porque o início dos meus vídeos começava boas maltas, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo, uma coisa assim do género, pronto, era sempre essa frase que eu começava, e lá está, muitos amigos próximos gozaram sempre, no sentido de quando estás a tentar criar algo novo, as críticas mais próximas das pessoas, as críticas que normalmente aparecem são de pessoas mais próximas, porque não percebem porque é que tu estás a fazer aquilo, tipo, estás a fazer de borla, estás a fazer só porque sim. Exato. E, em vez de estás a fazer uma coisa que movimenta a tua vida, estás a fazer essas brincadeiras, não é? E tu pensas, mas estou a fazer uma cena que gosto. Exato. Sabes? Porquê? Porque gosto. As pessoas muitas vezes têm medo de pensar no que é que gostam, mas vale manter-se na roda de hamster e estão ali para a frente e olha, e depois tenho isto, faço aquilo, faço outro. Mas ou seja, eu ter começado, embora tivesse vergonha, tivesse medo, deu-me a possibilidade de hoje em dia, sempre que eu tenho que gravar alguém, de conseguir ajudar a pessoa no roteiro ou nas frases que ela tem que dizer, porque eu editei todos os meus vídeos, eu tinha vídeos de 15 minutos, tinham que
virar 1 minuto. Exato. Portanto, eu cortava tudo o que não era, ou o que eu não achava essencial, o que era chato, o que era aborrecido, que eu pensava, não faz sentido estar a pôr aqui. Então hoje em dia eu sei criar frases muito rápidas para caber no Reels, não é? Exato, exatamente. Não, portanto, mesmo as coisas que as pessoas às vezes achavam menos positivas, que não iam dar em nada, acabaram por trazer-me bagagem para o que eu também faço hoje. É o que eu há bocadinho ia começar por dizer, que era, depois dei a volta, porque acho que fazia sentido a gente esta parte de freelancing, porque realmente muita gente tenta fazer freelancing e é duro, né? E tens de ter aqui algumas características que te permitem, mas também somente aquilo que tu depois disseste que é a tua, que é ser sonhador, ou seja, tens de acreditar numa coisa que ainda não existe bem, não sabes bem onde é que ela está, mas sabes que está lá à frente e tu tens de continuar a andar, não é? E claro, pessoas têm circunstâncias mais favoráveis que outras, mas isso não é discutível. Sim, mas imagina, eu acho que todos começamos mais ou menos no mesmo pé de igualdade, no sentido de toda a gente pode criar uma conta de Instagram e mostrar o que sabe fazer. Há pessoas que, a parte das pessoas hoje em dia tentem vender o sonho do sonho. Sim. Isso também, pronto. Isso é como tudo, não é? Sempre esse lado. Sei lá, imagina, pegando naquele tema que estavas a dizer dos últimos 2 anos da minha vida, eu hoje em dia sinto-me com muito mais autoridade de escrever um e-book como escrevi, da parte do processo, que é contar a minha história, do que vender-te um curso de Photoshop, que é uma coisa que eu domino há 16 anos, ou 17, sabes? E teria autoridade para o fazer, percebes? Mas eu penso sempre, quem sou eu? Sabes? Sim. Embora Mas isso o acho e-book que é contar a minha história. Eu não estou a vender que tu vais ficar rico, milionário, por saberes dominar o a Photoshop. partir da experiência como fazias na GMS, não é? Yeah. Mas percebes o ponto? Sim. Então e muita gente me pede para fazer curso de Photoshop, de vídeo. Não tens muitos conteúdos assim que é estrategicamente a explicar aquela Sim, função. sim. Não, e eu fiz, o ano passado eu fiz um workshop com a Canon na Tech Wonder e vendeu muito bem, as pessoas gostaram, mas preferia muito mais fazer presencialmente do que uma coisa online, sabes? Aí já é. Porque as pessoas podem perguntar, Sim, eu posso mostrar na prática de, olha, metes aqui a câmera, vais ao programa, porque é uma das coisas que eu faço também com os meus clientes, eu filmo e edito com o cliente ao lado, que a maior parte das pessoas não faz. Editar? O conteúdo. Não, mas se for a fotografia, se for um vídeo, nem o cliente se aguenta lá às 10 horas. Não, mas deixo a fotografia minimamente pronta. Já. Sim. Um mock-up do que será. Porque imagina, a fotografia, posso-te contar uma das coisas talvez mais engraçadas. Foi o primeiro trabalho grande que eu fiz, foi com a Helena Coelho, para a Aura, e a marca estava um bocado relutante em que fosse eu a fotografar. Okay. Mas na altura a Helena viu alguma coisa no meu trabalho que disse, vai ser com esta pessoa. E foi o primeiro trabalho que nós fizemos juntos. Foi a Aura. Ok. Portanto, foi para começar foi logo assim. Sim. E o que aconteceu? Nós estávamos a fazer umas fotografias para os Muppies e o que acontece? Eu na altura não tinha muita experiência, eu não falava muito, porque, sei lá, tipo, eu fotografava, via, estava bom, mostrava, ia mostrando à Helena, ela gostava e estávamos ali. Portanto, mais ninguém tinha que falar, efetivamente. Mas o cliente sentia-se assim um bocadinho inseguro. Depois tinhas eles lá ali sentados, sim, não é? Sim, eles estavam com o iPad a ver as fotos em tempo real. Sim. E o que acontece? Acontece que nós finalmente chegámos ali perto da fotografia que depois saiu e fomos almoçar, porque era a hora do almoço. Enquanto eles estavam a pedir a comida e tudo mais, eu peguei na fotografia que nós achamos que era a certa e editei com o cliente ali. E quando fomos comer, o cliente diz, ok, já percebemos porque é que foi esta pessoa que queriam contratar. Porque eu mostrar, ou seja, acabámos o almoço e tínhamos a fotografia que depois saiu, praticamente. Sabes, todos os toquinhos que foram precisos dar foram feitos ali, em 15 minutos.
Porque a fotografia estava pronta. Mas tu fizeste-o por causa dessa questão? Estava a sentir insegurança? Não, o cliente, não. Quisias É uma, mesmo porque ver, é uma coisa querias ver que, aquilo também. sim. Imagina, eu gosto muito de tirar as fotografias e fazer os vídeos e acabar por editar logo. Ok. Porque eu tenho que perceber se Ainda aquilo estás na resulta. largura de banda, não é? Não, Daquela. não, porque eu tenho que perceber se aquilo resulta. Porque uma coisa é eu dizer-te assim, isto vai resultar, confia em mim. Outra coisa é, eu acredito naquilo que estou a dizer. Mas eu depois tenho que perceber, ok, eu tenho que fazer isto resultar. Como é que eu faço isto resultar? Percebes? E eu sei fazer isso com o computador na mão. Não é? Seja foto ou seja vídeo. Então eu prefiro muitas vezes fazer na prática. Não é tipo, vou fazer, não sei o quê. Não, faço ali na hora e a pessoa diz-me, olha, gosto, não gosto, vamos refazer, não vamos refazer. Ok. Não é? E isso sempre foi assim. Isso põe preferi muito assim. mais on the spot no processo. Não é? Ou seja, estás Sim, ali. mas imagina, é preferível eu mostrar-te logo o Produto algo, final. imagina, quase o produto final e tu dizer assim, Não é por consegui, aqui. não é por aqui, conseguimos melhor, do que estar em casa e depois já não há solução. Porque já fizeste a sessão, já alugaste o estúdio, já estou não sei o quê. Pronto, olha, vai ter que dar. Agora vamos fazer aqui qualquer coisa. Percebes? Ou seja, em vez de apresentares o melhor trabalho, vai ser o trabalho possível. Sim, Percebes? Exatamente. Portanto, Não é- em vez de estar a perder 5 minutos, são 5 minutos, é preferível perder 5 minutos. E quando estás a viajar também fazes assim? Sim, lá está. Eu agora estive em Miami com a Drop e sai praticamente vídeos todos os dias. Então aquilo acaba o dia, faço uma decoupage de todas as filmagens que tenho, praticamente. Não dá para fazer tudo, mas faço grande parte das coisas, tipo câmara tremida, coisas assim, e tento deixar uma timeline o mais com os takes possíveis de usar. Não é? E a partir daí faço os vídeos. E o meu processo em vídeo é sempre assim. Mas que no dia? Sim. Estás a photoshoot, sai, pumas. Ou seja, eu filmo, importo todas as filmagens que tenho e tento deixar uma timeline com os takes que eu olho e vejo que isto dava para o vídeo. Percebe? E depois é escolher como queres contar a história. Não é? E funciona igual para os Reels, que eu trabalho com os influencers. É assim, a gente acaba de filmar, importo tudo ali. para o programa, corto tudo. Imagina, normalmente temos ali 1 minuto e meio, 2 de filmagem, tipo, que é tudo possível usar, né? E construímos a história que queremos. Percebes? E aí essa construção também é feita logo com eles. Sim. Tu também já tens as guidelines do que é Sim, o porque objetivo, imagina, não é? é preferível. Vou-te dar o exemplo, que eu normalmente filmo sempre o mesmo take 2 vezes. E porquê é que tem que ser eu a dizer que tu é que ficaste bem naquele take? Mas se calhar às vezes vais quase franzir o olho e tu pessoalmente até gostas desse tique que tu tens e para mim não é? Portanto, tu estás ali ao meu lado. Sim, Porquê é que não vais escolher tu como é que te gostas de ver? Porquê é que tem que ser eu? Não é, percebes? Porquê é que tem que ser a pessoa que está a filmar que diz, não, tu ficas bem é assim. É interessante, tu estás assim, por acaso, é verdade, tens Não. razão. E é muito mais rápido e, sei lá, em 10 vídeos que eu faça, um não é aprovado à primeira. Percebes? Porque aquilo já está aprovado pelo influencer. É só a marca aprovar. Exatamente. E se a marca contrata aquele influencer, Vai é ter porque gosta daquele influencer, do estilo daquele influencer. Exatamente. Né? E eu, quando trabalho com alguém, eu tento tirar o melhor dos dois mundos, que é a pessoa retira o melhor que eu sei fazer e eu retiro o melhor que a pessoa sabe fazer, que é a pessoa, melhor que ninguém, conhece o público dela. Não é? Não sou eu que... Ou seja, os vídeos que eu faço não é um vídeo do Leonardo. É um vídeo da pessoa. Exato. Comigo. Não é? Fez a produção. Percebes? E então eu gosto muito de pensar assim. Porque isso faz até com que tu não tenhas, que é uma coisa que eu também defendo muito, tu não tenhas um traço próprio. Ou seja, Não, em produto as pessoas reconhecem. Sim, mas aí tem a ver com a exposição que tu dás também no Sim. material. Mas estou a falar, por exemplo, com influencers, né? Acabas por trabalhar a identidade, Sim, a maneira de estar deles. Porque imagina, não faz sentido eu trabalhar com uma pessoa específica e sair um vídeo 100% estilo de Leo. Porque senão as pessoas que seguem a pessoa vão olhar e pensar, isto não vejo aqui a pessoa que eu sigo. O que é que aconteceu? Percebes? Para mim faz sentido. O que faz sentido é adaptar o melhor dos dois mundos, que é tentar o que é que a pessoa gosta do meu trabalho,
né? E o que é que eu depois também gosto do trabalho da pessoa e o que é que dá para fazer um melhor trabalho os dois juntos, percebes? Então nisto, e fazendo esta ponte, nisto trabalhas muitas horas. Sim. Depois trabalhas muitas horas, começas a descurar aqui algumas coisas. Yeah. E vai sendo um processo, né? Eu acompanho nas redes sociais há algum tempo e pá, quando tu me respondeste, pensei, é sempre difícil, não sabes se as pessoas têm muita conexão ou não no lado das mensagens, porque é normal, imagino DMs de pessoas com muitos seguidores, é muito complicado, mesmo que tu queiras, se calhar não consegues Não, ter mas amor naquilo. eu tento responder a toda a gente. Exatamente, e respondeste-me, a gente falou e eu segui-te aí, que eu vi o teu percurso realmente quando tu te viste, não é? Quando estavas lá a fazer aquela sessão na Tailândia, Yeah. e eu identifico-me diretamente porque eu sinto isso. Imagina, já tive essa questão com o trabalho, depois voltei até essa questão com a família, que também é outra coisa que depois consome muito, e depois o peso começa, porque depois tu começas a... É difícil, eu outro dia vi uma story tour e é verdade, a gente podes ter a melhor forma física, mas a tua forma mental, ou seja, a tua capacidade, podes ser obeso durante muito mais tempo do que és fisicamente, porque a tua mentalidade, se não muda, pá, é uma questão de tempo. Né? Imagina, eu fui há 2 dias ter uma consulta de rotina com uma médica de família, porque acho que faz sentido, depois de perder 40 quilos, faz sentido fazer um check-up de rotina. Né? E das primeiras coisas que o médico me disse foi: pô, você perdeu quase o peso da minha filha. Sabes? Mas tu nunca foste ao médico? Não. Não, imagina, não. Tinhas a rotina. Calma, senão isto pode ficar estranho. Não, imagina, eu tive uma consulta de nutricionista no início, como eu acho que quase toda a gente vai ter, né? Yeah. Tipo, e pensas, ok, então tenho as bases. Exato. Eu já tentei emagrecer no passado, portanto, com isto está fixe. Portanto, é só tentar fazer desporto e dedicar mais tempo a mim. Ou seja, mas eu nunca fiz exames de propriamente de rotina. Ok. Ou seja, nestes 2 anos. Porquê? Porque para mim não fazia sentido. Ok, é pessoal, ok, portanto... Claro que é. Para mim não fazia sentido eu estar a fazer exames de rotina para saber se estava bem ou não, estando em déficit calórico. Alguma coisa vai faltar. Sim. Imagina, alguma coisa nos exames vai dizer, este gajo está a morrer. Exatamente. Né? Porque Sim, estás em déficit calórico, vai-te faltar alguma coisa. Né? Algum Por isso é que qualquer. as pessoas tomam suplementos e coisas assim do género, porque estás a retirar coisas ao corpo. E imagina, também não fazia sentido para mim fazer um check-up de rotina se eu não tivesse com o meu peso estável. Sim, ou seja, se estivesse sempre em um efeito ioiô, ia o quê? Tipo, ia ver propriamente o quê? Se eu estava a comer doces, se não estava a comer doces, percebes? Tipo, pronto. Então, eu atualmente já estou com o meu peso mais ou menos estável há 7 meses, algo deste género. Então, para mim, já faz sentido pessoalmente ir fazer check-up de rotina e fazer efetivamente tudo, porque eu já não estou em déficit calórico. Ou seja, pratico muito desporto, mas já está estável, sabes? Então, a partir se agora os exames derem alguma coisa que falta a nível de nutrientes e de coisas assim no género, já é uma coisa que tenho que me preocupar, porque já não estou a fazer, não digo dieta, mas é no estilo de vida muito de corte rígido. Restrito. Yeah. Pronto. Então, e a primeira coisa que o médico disse que, quando eu cheguei lá, para além de você perder o peso da minha filha, foi você continua obeso, tem noção disso? Pronto. E é uma frase polémica de dizer, tipo, o médico de família, tipo, foi das primeiras coisas que disse, sabes? E é no sentido de, óbvio que fisicamente não estou obeso, né? Mas o cérebro de um obeso não muda da noite para o dia. Yeah. Que é porque a obesidade é uma compulsão alimentar, e quando tu estás triste há muitas pessoas que se refugiam na comida ou se refugiam em doces, percebes? E esses vícios não se perdem. Ou seja, eu hoje em dia aprendi a jogar o jogo, não é? No sentido de, se me deram uma vontade de comer açúcar, eu como as uvas, que foi o que me ajudou durante todo o processo. Não é? E lá está, eu também escrevi isso no e-book, porque eu acho que faz sentido para quem passou pelo processo explicar que é, olha, tipo, vai-te apetecer comer porcaria de vez em quando? Vai! Não é? Tipo, mas tenta comer algo que tu saibas que é mais saudável. Ou seja, come com consciência.
vais comer por impulso, vais, mas tenta ser minimamente consciente, né? E lá está, não é como hoje em dia também se vende, que é, dá para emagrecer a comer toda a porcaria que tu queiras em quantidades reduzidas, porque quem é obeso, o problema não é emagrecer, porque emagrecer é estar em déficit calórico, é fácil. Manutenção, não é? É fácil, ou seja, tu não podes curar o cérebro de um obeso a dizer-lhe, não, mas você pode comer um mini magno todos os dias. Imagina, na teoria, tu, se estiveres em déficit calórico, podes, mas não estás a resolver o problema. Exato. Percebes que é a compulsão alimentar, não é? Que é preciso de uma coisa que tenha 300 calorias aqui, sabes, com açúcar. Não estás a resolver, estás a camuflar. Quando aquela pessoa deixar de fazer exercício físico, vai voltar a engordar. Porque não mudou a alimentação. Eu até defendo isso, mas penso ao longo do tempo que é, conta-me, se calhar, sei lá, a porcentagem, não é, mas a porcentagem do que tu comes conta muito mais para o peso do que tu tens do que o exercício que tu fazes. Sim, O exercício é para o estilo de vida saudável, não é? Porque cardiovascularmente convém, Sim. é importante para a longevidade. Mas a parte de eu quando era novo não acreditava nisso, não é? Tipo, não, é alimentação, é o treino. Eu treinava muito. Não, e imagina, chega a um ponto que também é impossível tu, vou-te dar o exemplo, não queres mudar a tua alimentação, né? Mas queres emagrecer. É possível. É. Os gurus da net vão te dizer que é possível. Pois. Certo? O que é que tens que fazer? Treinar que nem um javali. Para não mudar nada. 5 horas por dia. Para não mudares nada na tua alimentação e queres perder peso, pá, vais ter que te matar a treinar. E uma pessoa normal não tem tempo. Não tem esse tempo. Não é humanamente possível. Não é? Mas se tu disseres essa frase que você nem precisa de mudar a alimentação e vai emagrecer, acredita em mim. A pessoa quer ouvir, não é? Imagina, não é uma frase que esteja errada, só não está 100% certa. Sim, só não vai resultar. Percebes? Com muita gente. Então, ou seja, eu quis comentar o meu processo de emagrecimento por causa disso, que era, eu estava farto de ver pessoas a dizer que pá, podem comer tudo o que quiserem e vão emagrecer. Pá, não é assim, porque não estás a resolver o problema. Exatamente. Percebes? Sim, porque muitas vezes o problema, tendo essa questão da compulsão, é psicológico. E tu não é com o treino ou com a nutrição que vais conseguir resolver isso. É com outro tipo de acompanhamento. Imagina, no meu caso, eu comia hidratos, sempre hidratos. Imagina, hoje em dia o meu acompanhamento é alface com alguma coisa. Né? Antigamente era massa com alguma coisa, sempre. Fizesse o desporto, não fizesse, era sempre massa, prato de massa, pá, com carne, com peixe, mas massa. E isso, lá está. Estás a pôr uma energia no teu corpo que depois não vais gastar, aquilo vai-se acumulando. Ano após ano. A risco de trabalho é muito sedentário, não é? Sim. Que era a questão que tu tinhas também, né? Que tens sempre. Sim. Ou seja, eu quando estou a filmar estou fora de casa, quando estou em casa estou a editar. Sentado. Né? E eu tive que arranjar um meio termo de gerir um bocadinho melhor a minha semana, os meus trabalhos. Se em vez de, imagina, antigamente eu fazia um trabalho de manhã que se estendia ali um bocadinho para a tarde, já não trabalhava o resto da tarde porque tínhamos consumido ali mais 1 ou 2 horas que não estava prevista, então tinha que trabalhar, ou seja, já não trabalhava segunda-feira à tarde, trabalhava terça, depois quarta, percebes, sempre de manhã e tarde. E o que é que eu fiz? Não, vou sempre tentar juntar as duas coisas, ou seja, sempre de manhã e à tarde. Ou seja, se eu tinha que fazer uma filmagem com esta pessoa segunda-feira e terça, segunda fazia as 2 filmagens. E foi assim que fui ganhando tempo para conseguir treinar. Percebes? Ou seja, fazendo uma gestão melhor de tempo, ou seja, sendo mais rápido a editar, não é? Porque a experiência também faz isso, né? E mas imagina, eu chegava a casa e ia fazer bicicleta, era o meu compromisso. Mas essa foi a tua grande mudança, foi que tu arranjaste, e isso é que é interessante, tu arranjaste dentro da tua rotina uma pequena variação, mas que tinha um impacto muito grande. Sim. Porque imagina, normalmente as pessoas dizem que não têm tempo. Eu já disse, tu já disseste, acho que quem nos está a ver já disse. A verdade é que muitas vezes nos sentamos ao final do dia no sofá ou na cama a ver Netflix. Portanto, meia hora toda a gente tem. Toda a gente.
Não conheço uma pessoa que diga meia horinha não tive para mim. Nem que seja para fazer scroll. Exatamente. Portanto, eu utilizei esse pensamento de ok, eu vou-me sentar na mesma, estar sentado na minha bicicleta, mas pelo menos meia hora no início. Portanto, sentava-me na bicicleta, via uma série, que normalmente é 30 a 45 minutos, e estava a lutar por mim. Portanto, tinha tempo. Só não estava sentado no sofá, estava sentado na bicicleta. E o que é que foi acontecendo? Foi acontecendo que normalmente as séries, quando são boas, acabas o episódio a querer ver o próximo. E a Netflix só faz isso. Então o que é que acontece? Acontece que eu acabava de ver um episódio e pensava, fogo, apetece-me ver o próximo. Pumas. Então, em vez de fazer 30 minutos, fazia uma hora. Até que passei a conseguir fazer com facilmente 3 horas de bicicleta, 3 a 4 horas. É muito, mas ao final do dia tu consegues. Tu fazias isso todos os dias? Sim. Todos os dias? Sim. Imagina, pelo menos uma hora e meia eu fazia. Percebes? É muito. Sim. Mas pensa, são 3 episódios. Sim. Se pensares assim, imagina, não penses que é tipo doloroso. Pensa, 3 episódios na Netflix passa a voar. Exato. Não é? Tipo, se pensares assim, não, claro. acho que é muito mais saudável até mentalmente pensar assim. Sim. Não é, agora vou-me sentar ali na bicicleta, tipo, vou para o meu castigo. Não, é tipo, arranja alguma coisa que gostes, estás a ver? E depois, imagina, aquelas séries que eu estava mesmo mega interessado, eu só via a fazer bicicleta. Pois quer dizer, tu continuaste a ver, só substituíste foi a posição. O sítio onde via, e depois, ou seja, eu perdi 30 quilos assim, durante um ano. Sem nada, não ias a ginásio, não ias fazer nada, só bicicleta e alimentação. E quando eu perdi 30 quilos, eu pensei, agora já faz sentido para mim começar a trabalhar o músculo. Porque imagina, não faz sentido tu teres 105 quilos ou 108 e estás a fazer flexões. Impensável para mim, pelo esforço, pela carga que estás a pôr desnecessária, né? Naquele tipo de exercício. E eu pensei, agora faz sentido tentar trabalhar a parte muscular para tentar ficar com menos peles possíveis, e só faltam 10 quilos. E na verdade eu perdi 10 quilos e depois ganhei 5. Massa muscular. Porque também no teu perca de peso deves ter pedido muita massa muscular, somente o tronco, né? Só que pedalavas mais. Sim. E então este último ano foi 100%, não foi 100%, mas foi tipo 80% ginásio, depois corrida, e bicicleta já foi muito, muito pouco. Agora este ano quero voltar a pôr mais bicicleta do que efetivamente fiz o ano passado. Imagina, fiz pouca bicicleta, fiz não fazias uma hora e meia imensos quilómetros. Fiz uma carrada de quilómetros, mas já não era aquela coisa de ser diária, estás a ver? Ou seja, a substituir pela corrida, que me deu uma estrutura de corpo mais homogénea, né? Porque trabalhas perna e trabalhas também parte do tronco, e para conseguires correr tens que trabalhar um bocadinho mais ginásio para não ter lesões, né? Sim. E enquanto que a bicicleta não, a bicicleta eu acho que é uma das coisas que toda a gente pode fazer a nível de não tem impacto. Portanto, aquelas dores nos joelhos que as pessoas normalmente se queixam quando fazem caminhadas, quando estão com mais pesadas, né? Não existe na bicicleta. Sim. Né? Porque imagina, eu digo assim, eu fazia bicicleta 1h30, 2, 3, mas estava tranquilo, aquilo não é uma aula de cycling. Eu acho que é muita gente. Imagina, hoje em dia as pessoas acham que eu faço bicicleta na intensidade de uma aula de cycling. Não é isso, tipo, senão não, era impossível também, sabe? Eu acabava de fazer bicicleta, estava destruído, sabe? E todos os dias. Não era isso, tipo, eu fazia tranquilamente, tipo, 20 km por hora, que é uma coisa que é fazível. Se quiseres ir para 16, desde que faças, está top. Pois, exatamente. Sabes? É tipo, lá está. Fazer 30 minutos de exercício ou não fazer, faz 30 minutos. Claro. Né? A longo prazo aquilo vai-se ver, se mudares a tua alimentação. É mudares a alimentação, e eu não sei, isso que eu te ia perguntar agora, que é, e tu, enquanto isto está tudo a acontecer, continuavas com a tua função, profissão.
Especialmente a depender de ti, não é? Sim. Tipo, estou numa empresa e olha, Yeah. agora eu gosto muito do trabalho e gosto muito desta parte e não. Mas tiveste de mudar alguma coisa no trabalho para além dos horários? O dizer não a algumas coisas, o pôr prioridades? Sim, sim, houve trabalhos que pá, tive que dizer que não, é normal. Mas foi reestruturar um bocadinho a parte do meu negócio também, que foi tentar ir. Foi um bocado das duas coisas. Foi, imagina, eu cada vez gostava mais de fazer produto e gosto. E eu pensei, ok, então eu tenho que tentar chegar também às marcas, né? Ou seja, eu sei como o meu trabalho tem qualidade, eu já trabalho com pessoas que são conhecidas e os trabalhos são praticamente aprovados sempre à primeira. As marcas conhecem o meu trabalho, só não conhecem a cara por trás do trabalho, né? E eu pensei, eu adoro produto em Portugal não se faz muito, porque importa-se normalmente das empresas mães, por assim dizer. E eu pensei, pô, eu acho que tenho qualidade igual ou semelhante ao que se faz lá fora para trazer para Portugal. E eu tentei chegar às empresas e resultou com algumas, o que me deu uma base, lá está, financeira boa, porque as marcas também têm um poder económico diferente e trabalhares com uma marca é sempre mais. Pá, é diferente. É diferente. Ou seja, quando trabalhas com uma marca para fazer uma foto ou um vídeo de produto, no meu caso, as marcas dão muita liberdade. Estás a ver? Porque já conhecem e têm essa confiança no trabalho que eu tenho vindo a fazer nos últimos anos. Portanto, a marca diz: está aqui, temos esta referência, faz, tens este tempo e apresenta. Percebes? Mas lá está, eu só consegui balizar o meu tempo porque tive projetos. Pá, vais perceber o que eu quero, eu acho que as pessoas também maiores com empresas e não propriamente estar a filmar todos os dias de influencers. Sim, exatamente. Percebes? Porque imagina, se eu filmar todos os dias de influencers, eu não tenho tempo. A carga horária é muito mais elevada. Percebes? Embora eu continue a filmar influencers, né? Mas tive que abdicar de algumas coisas para conseguir encaixar tudo, né? E acho que faz parte do processo também da própria evolução do trabalho e da minha evolução pessoal, foi ires crescendo. E à medida que vais crescendo, acabas por deixar de trabalhar com algumas pessoas, não é porque aconteceu alguma coisa, mas simplesmente porque se calhar o teu preço se calhar já deixou de fazer sentido. Nova. Entraste numa fase nova. Sim. Mas percebes, ou seja, Sim. quando tu vais subindo os teus preços, porque toda a gente sobe os preços ao longo dos anos, se calhar deixa de fazer sentido para aquela pessoa aquilo. E está tudo certo com isso. Estás a ver? Exatamente. E há pessoas que eu deixei de trabalhar que pá, eu adoro comentar o conteúdo quando é um conteúdo que eu gosto muito e digo, fogo, está incrível. Tipo, eu mando mensagem, tipo, não dou-me bem com as pessoas, Claro. sabes? Porque eu acho que é isso, imagina. Se tu, né, no contexto de tu deixaste de trabalhar comigo, mas o conteúdo que tu estás a fazer hoje em dia é melhor do que fazias comigo, olha, eu vou ficar de coração cheio, sabes? Porque eu quero que tu tenhas sucesso. Porque se um dia voltarmos a trabalhar, é incrível, tipo, sabes? Tipo, quanto mais sucesso tu tenhas, mais sucesso eu também vou ter, porque o produto final é o que me interessa. Percebes? Portanto, quanto mais recursos tu consigas me proporcionar, eu também te vou conseguir retribuir nesse aspecto, porque se houver mais budget, tu vais poder chamar mais pessoas, ter equipamento diferente e explorar mais a parte criativa. Percebes o contexto? Portanto, imagina, acho que foi e é uma coisa também que se aprende com a experiência e com o tempo e a maturidade, né? Que é, se deixares de trabalhar com alguém durante algum tempo, está tudo certo com isso, não é? E pá, juro, quando eu vejo um trabalho que eu penso, fogo, isto está inacreditável, eu mando mensagem à pessoa, olha, está do caraças, percebes? Porque eu acho que é essa a sinceridade que eu sempre tive, percebes? Ou seja, independentemente de ser eu a fazer ou não o trabalho, se eu gostar, pô, vou dizer, tipo, ou ao videógrafo ou à pessoa que neste caso tipo, é influencer, percebes? Porque eu acho que faz sentido também dizer, pô, está fixe. Sim, isso é. Sabe? Ou seja, eu não tenho medo da questão de
eu sou muito bom e faço e aconteço. Não, se o trabalho estiver bom, porque é que eu não vou elogiar o trabalho? Sabes? Os Tipo, portugueses têm muito essa dificuldade, Leonor. não é? Não, eu sei que sim, porque achamos sempre que nós somos o melhor. Só somos bons a dizer. Não, não é isso. Nós somos naturalmente bons a indicar coisas que estão mal feitas. Yeah. Não é? Mas Tá no bem, não. cérebro, está Yeah. programado, está programado. Né? Yeah. E nós também, que quando ouvimos, também é assim. Tu podes, se calhar, sem 100 comentários num vídeo, Sim, mas aquele vais negativo, decorar sim, aquele. sim, Os sim, outros sim, todos é sim, tipo, ok, é a minha largura de banda. De repente aparece um, Yeah. ficas tipo, então. Yeah. Mas só vou-te dar o exemplo de uma das pessoas que a gente não trabalha assim tanto, mas é muito gira a história que nós temos, que é a Mariana Azevedo, que ela, quando veio para Lisboa, foi uma das primeiras pessoas que eu filmei num trabalho, pá, de calçado, nada a ver com o que ela faz hoje em dia, mas conhecemos a partir daí. E em muitos projetos que foram marcantes na vida dela, eu tive presente. Quando ela teve o podcast, fui eu que fiz as fotografias do podcast. Ela agora escreveu uma música, fui eu que fiz o vídeo da música. E embora a gente não trabalhe assim tantas vezes, Mas os caminhos. temos sempre essa ligação e admiramos-nos pessoalmente e profissionalmente, sabes? E tanto eu gosto de ver o percurso dela, que é muito bonito, até hoje, como ela gosta de ver o meu. Para ver? E não temos que trabalhar todos os dias, nem temos que dizer que nos damos e sabes? Tipo, acompanhamos o processo lado a lado, trabalhamos quando faz sentido criar um produto que seja bom e que os dois ganhem, sabes? Tipo, que eu consiga oferecer o melhor que sei fazer e ela ofereça o melhor que sabe fazer, do que estarmos a trabalhar só porque nos damos bem. Sim, Percebes? É tipo, exatamente. não, mas tipo, é a pessoa que eu filmo sempre. Pá, se aquela pessoa não for a pessoa indicada para aquele projeto, Não, o que é que vai ser aquela pessoa? exatamente. Sabes? Mas lá está. Também demorei muitos anos a aceitar isto, sabes? Tipo, porque muitas vezes não compreendes, não é? Claro, depois também tens aqui outras coisas ancoradas, porque eu estava-te a perguntar aquilo, ou seja, tomas essa decisão de dizeres que não a algumas coisas, do ponto de vista que a tua subsistência depende disso, não só tu já estás em stress com o facto de estás a fazer uma coisa nova, Certo. que é perda de peso, ainda vou dizer que não é isto, epá, como é que vai ser, não é? Opa. Por isso é que eu digo, ou seja, já tens de ter um nível de aceitação e maturidade que é o que estás a descrever, não é? Imagina, eu gosto sempre de pensar, por exemplo, a maior parte das pessoas com quem eu trabalho normalmente enviam-me sempre um briefing antes. Pronto, e eu odeio ler o briefing. A única coisa que eu leio na parte do briefing é o que não podemos fazer e o que é que eu tenho que levar para aquilo acontecer. Porque eu acredito muito na frase de como é que eu explico isto? Às vezes é preciso ligar, vou dizer uma asneira, metes um pi se quiseres, que é, às vezes é preciso ligar o modo foda-se para fazer acontecer. Sim. Ok? Porquê? Se tu estiveres muito agarrado a um guião, se falhas alguma coisa, tu vais, não, mas eu falhei ali, tenho que repetir, Volta tenho que repetir, atrás. e o teu cérebro deixa de funcionar. Então, eu gosto sempre de deixar a coisa meio que aberta para fluir melhor. E flui sempre melhor. Sempre melhor. Percebes? E que é, vai ficar bom o trabalho? Não sei. Mas sei que vai alguma coisa vai ficar. Né? Percebes? Ou seja, eu sou a pessoa que tenta fazer acontecer. Como? Não sei, mas vai acontecer. Vamos ver. Yeah. Percebes? E eu defendo isso muito no Instagram e nos meus stories. Eu partilho isto, que é, porque é que tu tens que ter um plano 100% fechado se quando estás a gravar há imprevistos? É para sempre. Percebes? Então, por que não incluí-los? Muitas vezes eles estão bons. Né? Isso acontece nos filmes, porque não? Porque, sabes, hoje em dia as marcas obrigam a escrever um script para criar os conteúdos. E eu também faço conteúdos para marcas. E eu nunca faço, vá. Nas vezes que sou mesmo, obrigado, eu entrego alguma coisa, mas entrego uma coisa que é muito genérica. É muito comprometedora. E é uma coisa muito. Não, mas Não é podes ter genérica. liberdade. É genérico. Né? Porque acho que quando fechas demasiado, depois, se aquilo não resulta, que é aquilo que eu estava a dizer, tipo, eu estou a filmar e estou a editar. Se eu vejo que aquilo não resulta, eu prefiro entregar uma coisa que eu não disse que ia fazer, mas que eu olho e digo, pô, tá bom, do que estar a bater naquela ideia de não, mas foi a ideia que eu apresentei e aquela ideia tem que resultar. Às vezes não resulta. Não.
né? E em vez de estás-te a matar de tenho que fazer isto resultar, sabes? Depois vais ficar frustrado, efetivamente. Às vezes é só adaptar. Tipo, não é 100% o que tu tinhas dito que ias fazer, também não é uma ideia nova, mas está ali um meio termo de conseguiste resolver o problema e estás a entregar uma cena fixe, Exato. percebes? E, mas é a parte do não fechar demasiado. Sim, senão depois ficas em tunnel vision. Sim. E uma coisa que eu só te queria perguntar, que acho que a gente já está. Temos aquelas 5 perguntas, mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta que é: porque é difícil? Ou seja, a gente falou aqui de uma transformação que tu fizeste para além do trabalho, que é muito importante. Eu queria que tu identificasses, porque quem queira ouvir isto e perceba, ok, porque sentou-se na bicicleta, perdeu X quilos, não sei o quê, mas de certeza que tu tiveste muitos momentos que pensaste que já não vale a pena continuar. Sim. E momentos que fizeste o mesmo esforço que fizeste as 2 semanas anteriores e não viste nada. E não é aqui estratégias, técnicas, não, mas qual foi o pensamento ou a maneira que tu usaste a ferramenta que te ajudaste a chegar à próxima e continuar na consistência que estavas a ter? Olha, então, imagina, eu acho que já disse isto algumas vezes, mas está no e-book esta frase que eu te vou dizer, que é muitas das vezes o facto de eu partilhar o processo ajudou-me muitas vezes ou seja, as mensagens que eu ia recebendo de fogo, olha, vou comprar uma bicicleta porque te vejo a fazer bicicleta. Muitas vezes essas mensagens que as pessoas não fazem, não imaginam, ajudaram-me a pensar, não faz sentido desistir. Não faz sentido desistir. Eu estou a inspirar outras pessoas. Accountability, então. Sabes, a cuidarem da saúde delas, estás a ver? E epá, imagina, por muito que eu quisesse desistir, não fazia sentido. Porque deixou de ser eu. No momento deixou de ser eu, percebes? E pá, porque imagina, tipo, não é sobre peso. Não é sobre peso, não é sobre ter um corpo incrível. É sobre alguém que pá, sempre foi gordinho, sempre foi obeso, sabes? E antigamente havia sempre o gordinho da sala, né? E rever-me isso, sabes? Tipo, na história das pessoas, pensei, pô, tenho que continuar a inspirar as pessoas. Tipo, se as pessoas estão a acreditar e estão a ver que está a resultar, não faz sentido, sabes? E pá, pronto. E inspiraste muito. sim, ou seja, essas mensagens acabaram por ajudar muito. E quando eu chegou a um ponto que eu pensei, ok, então só as mensagens já não chegam, sabes? Eu pensei que comecei a escrever o e-book. E o e-book está num modo, ou seja, o tom do e-book está num modo de desabafo. Ok. Mais diário. Sim. Journaling. Sim. De as coisas que eu ia passando. E isso ajudou-me, e eu ia partilhando alguns textos que eu fui escrevendo, e aquilo foi o que me foi, tipo, imagina, que é, se eu já perdi tanto peso, porque é que hoje vou, sei lá, comer 1200 calorias numas bolachas, só porque me está a dar uma de louco, sabes? É tipo, faz sentido, não faz sentido. Então eu escrevia, sabes, tipo, quase, em vez de estar a falar comigo mesmo, eu estava a escrever. E que eu pensava, fogo, depois tu estás a ler, né? E tu pensas, pá, não faz sentido. Tipo, ou seja, outra pessoa, friamente, já sabes? consegues ser Friamente, outra pessoa, tu pensas, fogo, friamente, tipo, não faz sentido estar, tipo, acabei de fazer agora 3 horas de bicicleta, tipo, perdi 1000 calorias, tipo, faz sentido estar a ingerir, tipo, 2000. Sabes, tipo, tu pensas, a conta não fecha. E isso ajudou-me também ajudou-me muito a manter focado. E depois, outra coisa que me mantém hoje em dia a manter focado e continuar, é ter objetivos. Ou seja, sei lá, tipo, eu quis correr 5 km abaixo de 20 minutos. Consegui. Queria conseguir fazer 10 km abaixo de 40. Ainda não está, mas estamos a trabalhar para isso. Fiz uma prova de Aerox, fiz uma meia maratona. Ou seja, acho que
quanto mais desafios te propuseres, tu pensas, se falhar vai ser contigo, não é? E imagina, as pessoas falharem contigo, tu até podes dizer, ok, estou habituado que falhem comigo, mas tu Não contigo controlas, próprio, né? Isso tu não contigo controlas. próprio é 100% de ti, né? Portanto, acho que tentar ter balizas reais, né? No sentido de teres etapas, ajuda muito. E outra coisa que eu recomendo para as pessoas que querem perder peso é, pá, imagina, não é propriamente barato, mas vais perceber o que eu quero dizer, que é, o que é que eu fiz? Pá, cheguei à C&A, ao Besco, ao Pool e comprei o mesmo par de calças, vários números. Estás a ver? E eu pensava, ok, tipo, eu de semana a semana ou de 15 em 15 dias baixava um número de calças. Então pensava, fogo, está fixe. Quando é que eu passo para a próxima calça? É um modelo que eu gosto, ok? Tipo, era um modelo de calça que eu gostava, portanto fazia sentido isso. E depois, quando estás a perder peso, não faz sentido gastar muito dinheiro em muito par de calças, mas tipo, compras, sei lá, tipo 2 pares e aquilo vai dar, porque vais estar naquele processo 15 dias, tipo, depois passa para o número abaixo. Então acho que isso ajuda, porque muitas vezes, as mulheres principalmente, é muito mais difícil perder peso por causa das questões hormonais. Então pesarem sempre de manhã, sempre no mesmo, ou seja, no mesmo dia do mês, porque senão imagina, tipo, é um descalabro, porque sofrem muito mais do que nós nessa perspectiva. Tipo, nós podemos pesar todos os dias praticamente, que a coisa não vai oscilar muito por causa da questão hormonal. E então é isso, ou seja, ter sempre um dia do mês para pesar, tirar uma foto, vestir um par de calças, tentar um mês ou 15 dias depois, não percebes, tentar baixar o número de calça, ver se já sente bem, ou ter um cinto, estar a ver, tipo, ires descendo o marcador do cinto de semana para semana. Há tantas coisinhas pequenas. Microestratégias. Tipo, essa da calça eu fiz, a do cinto também. Essencialmente foram essas duas. Até que tive que comprar um novo cinto, porque já não dava, imagina, já dava quase tipo uma volta, dava quase uma volta inteira. Então ainda foi uma compra muito melhor essa compra. sim, imagina, lá está, há coisas que faz sentido gastar dinheiro e essa foi uma delas, estás a ver? E infelizmente lá está, hoje em dia dá para manter o peso que eu tenho, mas também faço muito esporte. Boa. Ou seja, tem de ser. Imagina, eu recomendo, se eu te mostrar o meu ano passado, dá mais ou menos 1h30 de exercício por dia, todos os dias. 5. Se não tens o descanso do fim de semana, não? Não, imagina, estou-te a dizer estatisticamente, ok. O número de horas que eu treinei do ano todo dá 1h30 por dia. Mesmo não treinando todos os dias. Sim, já é prioridade máxima. Imagina, porque depois começas a ter pequenos objetivos, né? Sim, ou seja, desgosto, não é? Sim, que é isso como eu estava a dizer, imagina, eu comecei a correr 10 km se calhar numa hora, né? 58 minutos, e acabei o ano a fazer em 42 minutos e 11 segundos, né? Os 5 km em 19.45, meia maratona numa hora e 36, percebes? Ou seja, estes objetivos também, se não tiveres, se calhar tipo, treinava menos, se calhar treinava meia hora por dia, que era mais do que suficiente, percebes? Para manter o peso. Exatamente. Porque ia ficar com menos músculo, mas estava tudo certo com isso. Não? Ou seja, hoje em dia eu olho para o meu corpo e ele reflete a minha vida, não é? A minha vida. Ou seja, o quanto eu dedico aos meus treinos e ao meu trabalho também. Né? E isso foi uma das coisas que eu só percebi depois de treinar. Ou seja, muitas vezes olhava para as pessoas que exibem o corpo e penso, tipo, para quê? Sabes? Mas depois, porque imagina, o corpo é uma cena que não dá para comprar. É verdade. Em princípio, ou seja, de forma natural não dá para comprar. Podes fazer operações, podes tomar 500 mil coisas. De forma natural, tens que trabalhar no duro para moldar a coisa. Exatamente.
Sim, eu percebi o que é que dá para comprar umas. Epá, Mas vai e que outra? o E pessoal outra? tira de contexto. Exatamente, exatamente. Né? Então, olha, vamos aqui fazer estas 5 perguntas, não querendo saltar, porque, pá, sem dúvida, esta parte. Eu também falei um bocadinho mais e questionei-te mais um bocadinho Uhum. que esta parte do teu emagrecimento, porque, até como a gente falou, Uhum. estou atualmente nessa fase e por isso é que quis perguntar mais algumas coisas. Não, Ah. mas imagina, se as pessoas quiserem, comentem aí, depois a gente responde, ou mesmo no Instagram, Sim. pá, eu tento responder sempre, eu acho que tu também Sim, tentas sim, sim, responder, sim, sim. portanto, muitas vezes é mais fácil mandar áudio até é. do que Pois é. do que responder. Eu sei, a menos com um amigo meu que estás a mandar áudios de 8 minutos, aí é muito complicado. Mas eu vou-te só mandar um áudio, 10 minutos. Ai, mas pronto, parece um podcast. Olha, nós temos as 5 perguntas Certo. que eu te vou fazer, mas eu acho que em conversa já fizemos a primeira, porque Ok. foi porque decidiste construir algo em vez de seguir Uhum. o sonho dos outros, Certo. como disseste já. Sim, tem a ver com isso, que é, acho que muitas vezes, pá, em Portugal o ordenado mínimo é muito baixo. É baixo. Portanto, é tentares lutar enquanto podes, né? Seja um ano, seja 2, tentares lutar pelo teu sonho, né? Tentares trabalhar para ti e pensas, se eu tirar o ordenado mínimo, está incrível. Não vais trabalhar 21 dias, né? Como se trabalhasses para alguém, vais trabalhar muito mais, mas ao menos estás a construir algo para ti, Exatamente. percebes? Se resultar no primeiro ano, se resulta em 2, se resulta em 3, ninguém sabe, né? Mas tenta, é o conselho que eu dou. Se for para ganhar um ordenado mínimo, tenta. Hoje em dia está tudo tão inflacionado, É. até não é assim tão difícil. Não, mas percebe, ou seja, É, acho que é entre tu estás a ir para uma empresa, trabalhar 21 dias e ganhas o ordenado mínimo, pá, claro, vais ter gastos, vais ter que comprar uma câmara, vais ter que não sei o quê, custa dinheiro, certo, mas tenta construir o teu sonho. É investir em ti. Sim. Não é? Exatamente. Depois, qual foi o melhor conselho que tu ignoraste a certa altura, mas depois com a maturidade Uhum. até percebeste que faria todo sentido? Que era valioso neste caso. Epá, imagina. Mas é complicado. Não, mas eu acho que é o facto de devias ouvir mais as pessoas. Ok. Durante muito tempo Sim. não ouvias isso. Não, Não ligavas a esse conselho. Não, ouvi muitas vezes, mas eu pensei, tipo, ou seja, eu tenho que olhar e gostar. Portanto, eu posso ouvir 500 mil pessoas, sabes? Mas eu tenho que entregar sempre um produto que eu gosto. Portanto, às vezes, que é ir contra a corrente, acreditando nas tuas ideias e na tua visão, acho que faz mais sentido muitas vezes isso. Ou seja, não ouvir as pessoas, mas ouvir-te a ti próprio e ir tentando construir uma identidade. Percebes? Ou seja, portanto, que é, se tu tentares fazer o que toda a gente quer que tu faças, muitas vezes não vais construir algo único. Quase nunca. Quase nunca. Percebes? Falei muito baixo. É verdade, é verdade. Então, Estás a seguir o script, né? É o ou seja, acho que o melhor conselho é esse, que é em todo o teu caminho vai haver sempre pessoas a dizer que não deves ir por aí, mas se confiares em ti, se tiveres essa consciência que estás a fazer uma coisa certa, então vai. Boa. E agora um erro que tenhas cometido, mas que te levou a algo positivo. Um erro. Imagina, eu sempre tentei separar a minha vida pessoal da profissional. Ou seja, embora partilhe muita coisa nas minhas redes sociais, eu nunca expus se era comprometido, por exemplo. E muitas vezes eu acabei por dizer não a alguns trabalhos por ser comprometido, por querer também dar tempo de qualidade à pessoa com quem eu estava e com quem eu estiver naquele momento, e isso fez-me ou seja, as pessoas tiveram a percepção de deixei de estar disponível 24 horas, sabes? Continuo a estar, mas às vezes não estou. E isso fez com que deixasse de trabalhar com algumas pessoas,
porque já não estava lá sempre, Muito, sim. mas a verdade é que às vezes precisamos de tempo para nós, não é? Então foi um erro, ou seja, foi um erro deixar de ter, ou seja, foi um erro deixar de estar 100% disponível, mas a longo prazo fez sentido, Exatamente. porque melhorou a minha qualidade de vida. Que é muito importante. Eu saltei aqui uma agora que eu reparei, parece que não faço isto, mas pronto, que é uma ideia de negócio. Não sei se tens, já Uma ideia de tiveste, se negócio. tens, que tem potencial para ti, mas pá, neste momento estás muito Epá, focado imagina, no que eu, tens. eu continuo a acreditar na ideia de negócio da minha PA, do 12º ano. Que, epá, imagina, isto saiu, só vendo agora as contas, só fazendo as contas, mas eu acho que foi 2017, Claro. salvo erro. Ou 2016? Não sei, só fazendo a conta. Ou seja, 23 menos 5, pronto, vejam. Que foi um projeto que eu apresentei da minha PA, que era uns brincos que eram um aparelho auditivo. Ok. Ou seja, utilizar o mesmo conceito que se usa com óculos, que é os óculos deixaram de ser apenas um elemento que resolve um problema, mas passou a ser ou seja, algo estético. Uhum. Então a ideia de negócio era esse, que é, e eu tenho os protótipos. Estás a ver? Tenho os protótipos. E pronto, depois a Apple, passado uns anos, lançou os AirPods, que é igual, o conceito é o mesmo. Mas tens ali muito parte de design que podes trabalhar, não sejas Não, assim. não, eu tenho. Não. Pá, pronto, coisas à parte, mas possivelmente chegou lá a ideias. É isso. Possivelmente a apresentação chegou lá. E eles viram. Portanto, Então e agora, qual é que é, e nesta fase será muito importante, um hábito diário ou que tu Uhum. fazes com muita consistência, que seja simples, mas que tu sintas que realmente faz a diferença no teu percurso agora e o teu sucesso? mas profissionalmente ou pessoalmente? Pode ser ambos. É aqui, já Ok, não posso ser ok. eu. Não, está bem. Então, olha, uma das rubricas que eu acho que mais gostei de fazer o ano passado e acho que as pessoas também gostaram foi o Bora Fotografar. Uhum. Que era pegar num produto que as pessoas davam sugestão e eu fotografo. Pá, sem pensar muito, sem... Só, tipo, sabes, montas a câmera, luz, tal, dispara. E lá está, dá sempre para criar uma ideia muito gira e acabei por chegar também a novas marcas e novas pessoas e conhecer marcas também que não conhecia porque as pessoas davam sugestões. Então é uma coisa que eu quero retomar este ano e tentar fazer com algo mais regularidade, mas nem sempre dá por causa do tempo. Mas foi um projeto que eu gostava e adoro fazer por causa disso, porque também vou conhecendo marcas mais pequenas, por assim dizer, que não fazia a mínima ideia que existiam, e poder chegar ao final e dizer: está aqui a foto, Não. sabes? Então, Isso era mesmo um hábito, então tu fazias mesmo isso e pumba, sim, sempre. sim. Pois eu acho que cheguei a ver alguns desses conteúdos. Também era simples de produzir ao mesmo tempo, quer dizer, o conteúdo, não Sim. a foto. Não, porque eu gosto, lá está, eu gosto de treinar muito. Então, por que não treinar com uma marca que eu sei que vai usar a foto, sabes? Em vez de estar a fazer, vou mandar para o ar, em vez de estar a fazer uma fotografia de um batom da Dior, que nunca vai ver o trabalho, dificilmente vai ver o trabalho, vá. Porque não fazer uma foto do mel de uma seguidora que viu e mandou-me o produto, eu fotografei, sabes? Fazer uma foto, é que se fosse uma empresa a pagar pela foto, vale muito dinheiro, sim, mas não estou a treinar, não estou a mostrar às pessoas o que sei fazer e para mim esse mostrar o lado dos bastidores para mim é mais importante do que o não estar a ganhar dinheiro com aquela foto. Sabes? Porque é o meu tempo. No meu tempo livre eu faço ainda o que quero. Exatamente, Portanto, exatamente. Que é o que as pessoas às vezes não fazem, sabes? Imagina, que é, eu no meu tempo livre posso oferecer o meu tempo. Exatamente. E eu ofereço às pessoas que me seguem. Então faço uma foto. Percebes? Boa. Leonardo, olha, muito obrigado. Nada. Tua história é realmente de inspiração. Seja a nível profissional, porque também ser freelancer e desenvolver uma carreira não é fácil, seja a tua fase agora que também estás com o emagrecimento. Muito obrigado por teres aceito o convite e por teres partilhado. Espero que tenham gostado também. Eles gostam. Eles gostam de certeza. Obrigado.